Paz e bem, Simone Venturini, biblista, docente de Sagrada Escritura na Pontifícia Universidade da Santa Cruz. Encontramos-nos aqui em Borgo Pio, na livraria A Mensagem do Icone, e a propósito de mensagem, queres dar uma mensagem às jovens vocações através do Icone de São José, o Papá de Jesus? Sim. A mensagem consiste nisto, sobretudo, em considerar José como um de nós, como seja quem for que está a tomar uma decisão muito importante. Portanto, por um momento, apesar de obviamente sermos crentes, colocar num canto São José com o lírio e vê-lo como um de nós, porque era assim então. Uma pessoa muito trabalhada, porque tinha descoberto que a sua namorada esperava um menino, portanto estava grávida. E por isso, como cada pessoa ao seu tempo, também hoje, mas sobretudo então, esta situação era um pouco inconveniente e dramática, aliás, catastrófica para a sua relação, porque teria não só de afastá-la, ou melhor, não tanto afastá-la, mas expô-la ao escárnio público, como diz a Bíblia, e até mesmo, em alguns casos, chegava ao ponto de ter que ser lapidada. E portanto José, que amava Maria e era justo, decidiu de repudiá-la em segredo. Agora, porém, este é o momento importante, esta decisão de José. É necessário ler bem o texto de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 e seguintes, para entender como ele estava decidindo. Porque diz, dado que era justo e não queria, decidiu. Depois, diz ainda, enquanto estava a pensar nestas coisas, é interessante este processo. Não queria, decidiu, enquanto estava a pensar nestas coisas. Parece quase de encontrar uma espécie de círculo, do qual é difícil sair. Decide, quer, pensa e volta para trás, sem nunca encontrar qualquer coisa que seja uma resolução para aquela situação. E isto é muito interessante, porque reflete próprio o ser humano, quando está para decidir qualquer coisa de muito importante, de decisivo para a sua vida. E é importante também porque se refere a qual fonte nós fazemos referência, estamos utilizando, ou a qual fonte nós recorremos. José era justo, porém ali está raciocinando talvez um pouco demasiado, porque ali existe próprio um verbo grego, enquanto estava a pensar estas coisas, que reflete uma pessoa absorvida nos seus pensamentos, que volta e regressa sobre os seus pensamentos sem que deles possa sair. É interessante porque a dado momento existe um ponto. Enquanto estava a pensar estas coisas, eis o José justo que pensa. Um anjo do Senhor lhe aparece em sono. Agora, nós como devemos compreender esta mensagem? Eis que esta é a mensagem que nos chega do Evangelho de São Mateus. Enquanto estava a pensar estas coisas, o anjo aparece. Isto é, chega uma mensagem que não provém do raciocinamento de José, mas de outra parte. E esta mensagem é uma resolução para ele, porque sabemos todos o conteúdo do discurso do anjo. Agora, esta mensagem em que coisa consiste? Porque o Evangelho de São Mateus, quando diz apareceu um anjo, porque diz que adormeceu, José adormeceu. E enquanto dormia, aparece este anjo. Portanto, qual é a mensagem profunda deste texto? Que naquele momento acontece uma suspensão do juízo, do pensamento de José, para dar espaço a qualquer outra coisa. Agora, exceto que aconteça que alguém daqueles que escutam apareça um anjo, pois é possível, porque nunca dizer nunca, porém existe qualquer coisa de mais profundo, esta suspensão do juízo. Quando a mente humana se enrola em torno a uma decisão importante, ocorre suspender. E abrir-se a que coisa? Abrir-se a qualquer coisa que vem de um outro lado. Ali se diz no sonho, e a Bíblia é cheia de sonhos. Porém, é uma suspensão que acontece, que pode acontecer também em outros âmbitos. Por exemplo, na oração, na meditação, na contemplação. Os únicos ambientes de onde provém uma outra solução. Mas que tipo de solução é aquela que vem do alto?
Uma solução que tem em conta o que nós somos, porque José amava Maria, mas não sabia o que fazer. Queria casar-se com Maria, porém existia, o texto faz entender, o juízo das pessoas, a opinião pública, o que dirá, o que dirão de mim, o que dirão. Agora, para desbloquear esta situação, o raciocinamento humano não o pode fazer. O raciocinamento humano pode só enrolar uma pessoa em torno a si mesma. Quando em vez disso se suspende tudo isto e se entra numa dimensão suspendida, mas real, então acontece qualquer outra coisa. Acontece que esta mensagem de libertação vai a perceber o que verdadeiramente tu és, o que verdadeiramente tu queres, e te rende também protagonista da tua vida. Porque na mensagem te diz: tu, José, filho de David, isto é, restituir também a tua plena dignidade. Tu não és somente José, fazes parte de uma história que provém do passado e continua. E tens um papel nesta história específico. E qual é este papel? Toma contigo Maria. Ele, em vez disso, a queria deixar. Toma contigo. Este é o teu objetivo. Toma contigo Maria. Toma contigo as tuas responsabilidades. Assume tu este encargo. Assume esta coisa que te fará feliz. A este ponto, porém, vemos que se José tivesse continuado a meditar, a pensar, a girar em torno aos seus pensamentos, o que teria acontecido, nós não o sabemos. Porém, provavelmente, Maria teria andado por uma estrada e José por uma outra. Deus teria encontrado seguramente qualquer outra solução, mas não teríamos tido a Santa Família. A mensagem, portanto, que nos chega forte deste texto é que quando se tomam decisões importantes e vemos que os nossos pensamentos se debruçam sempre sobre si mesmos, porém por uma direção que não sentimos nossa, ocorre suspender e entrar numa outra dimensão, aquela da oração, da meditação, da contemplação, da leitura da Bíblia, seja como for, numa dimensão onde se dê espaço ao totalmente outro, isto é, a Deus. Obrigado, Simone. Esperemos que estas palavras verdadeiramente sejam luz para tantos rapazes que escutam também esta mensagem. Esperemos que a imagem de São José, o papá de Jesus, o assim chamado papá adotivo de Jesus, possa dar luz também a tantos jovens que estão em busca vocacional. Paz e bem e felicitações a todos.